voltamos a apresentar ao vivo o programa Tribuna Independente, ao vivo de Brasília. Brasília está sediando a 48ª Assembleia Geral da CNBB até o dia 13 de maio. E na sequência, do dia 13 ao dia 16 de maio, teremos o Congresso Eucarístico Nacional, 16º Congresso Eucarístico Nacional, também aqui na capital federal. Tema do programa Tribuna Independente de hoje, comunidades eclesiais de base. Muitas perguntas chegando. O Elson Matias, Santa Rita, na Paraíba. O que fazer e como articular as comunidades, enquanto SEBs, nas paróquias e dioceses onde o padre e o bispo são explicitamente contra esse modelo de igreja? É a pergunta do Elson Matias. Elson, a respeito da sua pergunta, eu digo uma coisa. Tem bispos, né, meus irmãos, que estão com desconfiança, com dúvidas a respeito da caminhada das comunidades eclesiais de base. Mas totalmente contra, eu acredito que não tenha. Algum padre que possa ser contra, pode acontecer, mas eu creio que a atitude melhor é, primeiro, não perder a própria união e a própria organização baseada na escuta da palavra de Deus e na oração. Depois, procurar o diálogo, né, mesmo com toda a dificuldade e com toda a firmeza e também com toda a humildade, para que o padre ou eventualmente o bispo possa superar as desconfianças ou as dúvidas que possa ter. E depois, se permanecem essas dificuldades, saber resistir também, né? A resistência né, no respeito e na fidelidade, aquilo que são os compromissos, né, de nós cristãos, pode ser também uma sinal e uma força para poder continuar. Uma outra coisa que pode ajudar é não perder os contatos com os companheiros e os irmãos, né, de outras comunidades, de dioceses próximas, onde a situação pode ser um pouco diferente, ou de paróquias próximas um pouco melhores. Esta comunhão recíproca, visitar e se apoiar reciprocamente é também uma ajuda muito grande e pode aliviar, né, o sofrimento de uma situação de incompreensão. O padre Ronaldo Cardoso de Oliveira, na Bahia, pergunta o seguinte: gostaria de perguntar aos senhores bispos se de fato em algum lugar pode-se atribuir às comunidades eclesiais de base a causa do êxodo de católicos para seitas neopentecostais, e se a RCC seria o meio para segurar os católicos na igreja. Quem também tem uma pergunta nessa linha é o Williton Assunção de Mirassol, no interior do estado de São Paulo. No mês de abril, nós fizemos dos movimentos e associações para se aproximar um do outro. Ninguém é dono da tarefa da evangelização. Todos têm essa responsabilidade. Se em algum lugar o acento é mais com a renovação, então lá eles levam para frente essa tarefa. Onde estão as comunidades eclesiais de base, lá elas têm a tarefa. Em outra paróquia ou em outra diocese tem um outro movimento, eles levam para frente do jeito deles. Acho que é importante não é ficar comprando atritos entre grupos e comunidades, movimentos e associações, mas somar forças. Nós temos que evangelizar. É a tarefa da igreja do nosso tempo. O Éder Auno, da SEBS de Sorocaba, ele pergunta: como as SEBS devem se posicionar ainda quanto à ficha limpa? Na próxima terça, continuam as votações dos destaques que ainda tentam mudar pontos do texto. É a pergunta do Éder de Sorocaba. A Igreja do Brasil e com outras entidades assumiram, então, o abaixo-assinado em favor da ficha limpa. Quer dizer, para que as nossas eleições procurem ter candidatos que não estão comprometidos com o mundo da mentira, da corrupção, da falsidade. E hoje tem bastante no mundo político, infelizmente, e não devia ser assim, que estão dentro dessa situação de ambiguidade de vida. Então, esta ficha limpa é um esforço que a Igreja do Brasil fez
e foram 1,5 milhão de assinaturas para que a Câmara de Deputados e do Senado pudessem aprovar uma lei para que todos os candidatos que têm alguma coisa pendente sejam eliminados, para escolhermos bons elementos para o mundo da política levar, então, a vida do nosso povo para frente, fazer leis que dignificam a pessoa humana. E eu acho que as comunidades eclesiais, e não só as comunidades eclesiais de base, mas também movimentos, paróquias, associações, dioceses, fizeram um grande esforço para ajuntar e somar este abaixo-assinado. Foram mais de 1,5 milhão que foi apresentado, então, para pedir esta aprovação da lei. A primeira parte já foi. Agora parece que tem os destaques. E na próxima terça-feira esperamos que, então, os deputados possam ter clareza e aprovar de vez esta lei em favor das eleições limpas no nosso Brasil. Eu gostaria de acrescentar que aqueles que conhecem deputados, senadores e que têm um relacionamento próximo, que eles telefonem para esses seus amigos e mostrem a importância de votarem contra esses destaques, a aprovarem e reforçarem essa lei. Já tivemos a outra lei, como é que chamava? Aquela outra que quem comprava voto. Contra a corrupção eleitoral. Agora veio essa. São passos extremamente positivos para a purificação e a melhoria da política. Então, eu creio que uma das coisas, além de rezar e falar, telefonar para o deputado: ó, deputado, eu costumo votar no senhor, mas se eu descobrir que o senhor vota contra a ficha livre, perdeu meu voto. Pergunta para Dom Moacir Greco. O padre Adelino Dantas, de Juazeiro do Norte, diocese de Crato, ele pergunta o seguinte: pela sua experiência no 12º Intereclesial, o que não deve ser esquecido em nossa diocese de Crato para prepararmos bem a realização do 13º? Bom, eu diria que a primeira coisa é não perder tempo, começar logo. Começar logo, criar a equipe responsável e fazer o planejamento e não se iludir com os 4 anos. Eles passam de uma maneira muito rápida e depois envolver todas as paróquias da diocese e, de alguma maneira, envolver o regional. Essas coisas me parecem fundamentais. E conseguir, depois de um pouco de tempo, a união interna, que não hajam 2 orientações, que tenha uma orientação só, uma visão única, claro, única não dominadora, mas que não haja divergências fundamentais na preparação do intereclesial. Então, eles são os nossos irmãos. Agora eles vão preparar que o padrinho, Padre Cícero, nos proteja. Nós estamos dispostos a colaborar.